Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado desta semana entrou no mundo dos concursos públicos muito jovem, aos 17 anos, conquistando sua primeira aprovação nessa idade. Mas a primeira nomeação viria apenas 2 anos depois. Em seguida, conciliou os estudos com uma rotina cansativa de plantões em hospitais como enfermeiro. Tamanha dedicação se reverteu em uma nomeação com apenas 6 meses de formado. Mas se engana quem pensa que as nomeações vieram neste tempo, sem que ele fizesse vários outros concursos. E é sobre essa trajetória que converso hoje aqui com ele, que atualmente é consultor legislativo na Câmara Legislativa do DF, aprovado em primeiro lugar. Ele também é professor querido do Gran Curso Online. Estamos aqui com Lincoln Vitor. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado, Prazer Gabriel, estar aqui pelo hoje. convite. Uma felicidade poder contribuir aqui com o GRAN, contribuir com os nossos alunos, né? E tentar aí trazer mais uma motivação. Eu sei que o canal tem tem esse objetivo, né, de estimular os alunos, todo mundo ver, né, se encaixar em uma história, né? Porque tem várias histórias bonitas. E eu espero conseguir contribuir aí também. Lincoln, sua primeira aprovação veio bastante jovem, quando terminava o ensino médio. De onde veio essa motivação para entrar nos concursos e como foram os estudos para você naquela época? Bem, assim, eu tinha um exemplo, né, lá em casa do meu pai. Meu pai era da Petrobras e eu via nele uma tranquilidade, vamos dizer assim, né, um conforto em ter um emprego fixo, né, que não teria risco aí de ser demitido a qualquer momento, como eu via outras pessoas, né, sofrendo com isso aí, tá desempregado e tal. Então eu percebi já naquela época que, né, não tendo uma área específica para fazer o concurso ainda, eu percebia que era importante, né, buscar esse tipo de vínculo, né, não ficar sofrendo riscos aí de demissão. E aí por isso que na época eu decidi fazer esse primeiro concurso. Claro que não achava que ia passar, até porque foi o primeiro, né? Mas aí na hora do resultado foi maravilhoso, né? Assim, na época, inclusive, os resultados, você nem era. Já era nascido, mas você não viveu essa época, né? Você é muito mais jovem do que isso. Na época, o resultado era por telefone. Então, a gente ligava para a banca, né? Ou ia comprar um jornal, né, que saiu o resultado, ou ligava para a banca. E no meu caso, eu liguei para a banca e digitava lá os dados e uma voz eletrônica dava o resultado, né? Então, eu lembro na época que foi desse jeito aí, foi bem emocionante. Depois você foi nomeado, mas demorou um tempo, né? Para esse concurso, eu não fui nomeado. Esse primeiro, não. Não foi? Não fui nomeado. Foi uma alegria imensa. Fui o primeiro colocado desse cargo, era para nível médio, da Infraero, né? Mas não fui nomeado. E também, na época, eu não procurei, assim, não fui atrás de nada, assim, né? As coisas eram menos publicadas, né? A internet não era tão forte ainda, né? Isso foi em 97, então era uma outra realidade na época, e eu não fui atrás mesmo, assim. Minha vida foi seguindo normal, fui fazendo várias outras coisas e não fui nomeado nesse cargo, não. E aí o tempo passou e eu fui, né, fiz mais 2 concursos um tempo depois. Aí, né, nesses outros 2 concursos eu fui nomeado, sim, já em 2000, né? Já no ano 2000 já fui nomeado. Você tinha, depois passou esse tempo aí, foi nomeado, fez faculdade de enfermagem, e como é que foi esse conciliar tudo isso naquela época? Quando fui nomeado no primeiro cargo, em 2000, eu já, na verdade, já tinha entrado na faculdade e eu decidi parar a faculdade, eu estava no início dela. Coincidentemente, a faculdade entrou em greve, porque era uma universidade pública, e no mesmo mês que entrou em greve, eu fui nomeado para o banco, né, o Banco do Brasil. E parece que as coisas encaixaram assim, ó, você não está estudando porque está em greve. Foi nomeado para um concurso que
no ano 2000 ainda era, acho que ainda hoje é, né? Assim, um concurso muito querido por tantos candidatos, né? Ser bancário e tal. Era muito novo, 20 anos, e eu falei, eu vou, né? Minha família estava precisando também do apoio financeiro, então eu acabei indo, né? Mergulhei mesmo e fui trabalhar no banco, né? Sem experiência alguma, meu primeiro emprego. Fui trabalhar no interior de Sergipe, não fui na capital, então precisei sair de casa, morar no interior, né? Mudar toda a vida aí em relação a isso, mas fui. E eu passei um tempo no banco, longe de casa, e tentei algumas vezes ser transferido para mais perto da capital, né? Eu trabalhava no interior mais longe da capital, né, na época, que era, você deve conhecer, Canindé de São Francisco, né? Já ouviu falar em Xingó? Você já ouviu falar em Xingó? Era lá que eu trabalhava. E era muito longe, na época não existia, Gabriel, nada EAD, não existia ensino EAD em 2000, né? Então você não existia, você não falava, vou fazer um curso de inglês EAD, vou fazer uma faculdade, não existia. Então eu não tinha eu acabei não tendo uma perspectiva dentro do banco porque eu era nível médio. Então eu acabei não vendo uma perspectiva para mim de crescimento no futuro, porque não existia uma chance de fazer uma faculdade. Na cidade onde eu estava não existia faculdade, não existia EAD, e a perspectiva era nenhuma, né? Ninguém imaginava, daqui a 5 anos, por exemplo, vai ter EAD, ninguém falava isso. Então eu falei, vou sair do banco agora. Trabalhei 2 anos e não vou sair. Conversei com meus pais e falei para eles que decidi sair e que eu precisava do apoio deles para poder continuar a estudar e fazer minha faculdade, né? Então eu precisei deixar o banco, foi uma decisão muito difícil também, porque quando você trabalha, você tem sua renda, você tem suas coisas, né? E você volta a depender aí dos seus pais para viver mesmo, né? Vamos dizer assim. Então foi uma decisão bem difícil. Aí eu voltei para a faculdade, a fazer minha faculdade, terminei. E nesse tempo de faculdade eu tentei outros concursos também de nível médio, numa esperança de conseguir conciliar, né, faculdade com trabalho. Porém, a faculdade de enfermagem é integral, né, tempo integral, e é praticamente impossível você ter um emprego normal, assim, né, durante a faculdade, porque o emprego normal é pelo dia, a faculdade também, e aí você acaba trabalhando dentro da faculdade mesmo, né, fazendo estágios, fazendo monitorias, né, mas nunca deixei de fazer concursos, mesmo durante a faculdade aí, e durante ela eu fui aprovado em alguns também, né, que fui nomeado também depois, e acabei não assumindo mais. Fui Como é nomeado que aí, você por exemplo... começou Pode falar. a trabalhar na área da saúde, especificamente? Na área da saúde, sem ser concursado, eu comecei uma semana depois de formado, assim. Mas, alguns meses antes da colação, eu tinha feito um concurso para um município do interior, lá em Sergipe também. E eu até comentei que foi no dia do meu aniversário essa prova, em fevereiro, e eu fui aprovado em 5º lugar. E aí, o tempo foi passando, ficou legal, e, né, uns 5 meses depois de formado, saí desse contrato e tomei posse, então, no meu primeiro cargo público como enfermeiro. Na época, essa tinha sido eu acho que tinha sido a minha 4ª nomeação em cargos públicos, né? Acho que foi a 4ª ou a 3ª, agora já perdi as contas. Mas foi por aí, finalzinho de 2006. Como é que você conciliava os plantões com o estudo para concurso? E são plantões cansativos, né? Plantão na área da saúde te consome de um jeito muito exaustivo. Uhum, geralmente, nós da saúde, a gente acaba tendo mais de um vínculo, mais de um emprego, né? Bem comum na enfermagem. Ter mais de um emprego, até pelos salários baixos, geralmente, aí, ou também pelo costume de ter mais de um emprego, então fica cansativo dobrado, né? Porque você, em vez de estar de folga, você está no outro trabalho, ou você trabalha amanhã em um, tarde em outro, é bem cansativo, mas eu sempre até estava conversando com a orientanda minha do Gran Expert, né?
que ela está perguntando como é que você vencia o desânimo e tal. Eu acho assim, que se você tem um objetivo, você tem que se agarrar em alguma coisa boa, né? Você tem que pensar. Por que eu estou estudando agora? Estou cansado, saí do plantão, foi estressante, foi muito movimentado, sei lá. Mas por que eu estou estudando agora, né? Qual é o meu objetivo aqui? O que é que vai acontecer se eu for aprovado? Eu acho que tem que pensar dessa forma. Porque se você ficar só pensando no desânimo, só pensando no cansaço, só pensando que talvez demore a chegar o dia da prova, você não vai conseguir provocar a mudança que você precisa, né? Então, estudar após um plantão é cansativo, sim, né? Nos meus 2 últimos concursos, eu trabalhava uma carga horária assim fora do comum mesmo, né? No penúltimo eu trabalhava 76 horas semanais e no último 66 horas semanais. Mas mesmo assim, com essa carga horária tão grande de trabalho, eu conseguia chegar em casa cansado, com sono, né? E pensando, não vou estudar, mas consegui estudar. Eu acho que a ideia é sempre essa, você ter o seu propósito. Eu acho que é isso, ter o seu propósito, por que é que você está fazendo aquilo ali agora, né? Se você tem esse propósito, eu acho que é possível conseguir avançar. Como é que era a sua rotina de estudos? Principalmente nesse momento que você estava com 76 horas de trabalho, não dava tempo nem de dormir direito. Dava. Eu fazia assim, Gabriel, veja, quando eu fiz o concurso do Tribunal de Contas em 2015, eu trabalhava 76 horas semanais. E aí eu me programava mesmo, assim, eu fazia o que eu faço hoje com os meus alunos, né, com os orientandos do coaching. Pegava meus horários livres, né, os poucos horários livres, incluindo aí a noite, às vezes ao final de semana, e eu dividia aquele tempo para as matérias que eu precisava estudar para o concurso, né? O concurso do Tribunal de Contas foi um concurso com assim, matérias que eu não tinha tanta familiaridade da área do direito, da área da informática e tal. E aí, mesmo assim, eu conseguia estudar porque eu conseguia dividir o tempo. Então, se eu tivesse muito cansado, eu fazia 1 hora de estudo. Se eu tivesse um pouco menos cansado, eu fazia 2 ou 3 horas. Nos dias de folga, no final de semana, por exemplo, eu conseguia aumentar aí a minha carga horária de estudos, né? E ia fazendo dessa forma para poder avançar, né? Sem deixar de estudar nenhum dia, né? Eu tentei estudar, não vou dizer que foi infalível, né? 100% não, mas a programação era para estudar todos os dias e eu tentava seguir pelo menos 95% ali desse tempo para realmente estudar e alcançar. É cansativo, sim, mas com um propósito acho que a gente consegue, né? Inclusive, na época, eu dava aula em cursinho, né? Eu já ensino, na verdade, há 18 anos. E na época eu dava aula em cursinho, né? Lá em Aracaju, cursinho preparatório. E a gente ouvia comentários. Vamos ver agora se esse professor vai passar. Porque ele dá tanta aula. Agora vamos ver se ele vai passar no concurso, né? Quando eu fui fazer do tribunal. Imagina Sergipe, não sei se você conhece Sergipe. Conhece, você já foi lá em Sergipe. Um estado muito pequeno, eu dava aula em muitos lugares, então as pessoas me conheciam muito. E o concurso para o estado, né, um concurso com 3 vagas apenas, chamava muita atenção, né, um concurso para tribunal, né, e as pessoas aí jogavam essa conversa. Vamos ver se agora, né, ele só tem lábia ou se ele vai passar mesmo. E passou nesse tribunal. E passei. E poderia não ter passado, e também estava normal, porque, né, não é porque é professor que é obrigado a ser aprovado no concurso, né? Não é isso. Mas eu só comentei porque as pessoas têm, às vezes, esse pensamento, né? E quando você está ensinando, você também é obrigado a, né, conquistar. Porque geralmente você ensina uma matéria, né? E o concurso exige várias, né? Então, necessariamente exato. Você tem profundo conhecimento de todas, né? E acho que esse é o desafio do candidato. Ele tem que ter esse conhecimento geral de várias matérias no momento da prova. Por isso que é importante estudar várias ao mesmo tempo, né? Senão, você está só uma de cada vez, você chega na prova, você só lembra da última que você estudou, né? E não das anteriores. Isso, com certeza. E uma banca difícil, a FGV, por exemplo, né? Que é uma banca que esse ano está promovendo muitos concursos, né?
Era uma banca muito temida, é ainda temida, então foi um potencial mais difícil ainda. O concurso da Câmara Legislativa do DF, quando é que apareceu na sua vida? Já foi uma outra fase, né? Bem Já depois foi do uma outra iníciozinho. fase, foi. Na verdade, eu sempre fui muito de planejar as coisas, né? Desde a época da faculdade, eu já tinha um plano de carreira e eu já tinha decidido, na época da faculdade, que eu iria seguir carreira acadêmica. Então, eu saí da faculdade, fui buscar uma especialização primeiro, né? Que na época em Sergipe quase não existiam especializações, também não existia EAD ainda, mas eu consegui fazer uma pós-graduação e minha meta era logo em seguida fazer o mestrado, depois o doutorado e tentar um concurso para professor em uma universidade pública, né? Era a minha ideia, o meu plano era esse. Só que aí apareceu, por exemplo, o Tribunal de Contas no meio do caminho, né? Em 2015 eu fiz o Tribunal de Contas, tomei posse em 2016. Só que antes do tribunal, durante o mestrado, em 2012, que eu fiz o mestrado, né, para fazer depois o doutorado, em 2012 eu fiz o concurso do Senado, que você com certeza conhece muita gente que trabalha lá, desse concurso 2012. Eu fiz o concurso do Senado em 2012, durante o mestrado, foi bem complicado estudar naquela época, porque eu tinha 2 vínculos públicos, né, então eu trabalhava em 2 lugares, fazia mestrado e ainda estudei para o Senado. Na época foram 5 vagas, eu fiquei em 10º, né? Então, não fui nomeado para o Senado e a vida seguiu, chegou o Tribunal de Contas, que foi quando eu decidi que não ia mais fazer doutorado. Foi quando eu entrei no tribunal. Não vou mais fazer doutorado, eu vou ficar no tribunal mesmo, fim de carreira aqui, e tá tudo tranquilo. Só que em 2017, eu vim aqui em Brasília ministrar um curso para os servidores do Senado. Eu sou instrutor de um curso de emergência e a empresa a qual eu sou associado foi contratada pelo Senado para ministrar esse curso. Aí eu vim em Brasília, em 2017, ministrar esse curso para o pessoal do Senado, encontrei algumas pessoas, inclusive uma ex-aluna minha que é enfermeira do Senado, ela fez o mesmo concurso que eu, passou em 2º lugar, e ela foi nomeada logo, né? Conversei muito com ela e tal. Assim que eu voltei para Aracaju, eu vi a notícia da Câmara, em 2017. E para mim, assim, parecia um sinal, assim, né? Você tem que fazer esse concurso. Então, foi uma decisão meio intuitiva, assim, né? Faça, porque se apareceu para você, mesmo sem você procurar um concurso, porque eu não estava procurando concurso na época, eu já tinha decidido que ia ficar no tribunal e acabou, né? Então, para mim, não existia outro concurso para fazer. Só que apareceu esse da Câmara e tinham 2 cargos que me interessavam, que eram de consultor na área da saúde e o de consultor na área de enfermagem, que é o que eu ocupo hoje, né? Então, eu decidi fazer por causa disso. Tive a sorte, Gabriel, na época, que o concurso foi suspenso, foi anulado, foi suspenso, não lembro qual foi o termo que eles usaram na época. Mas já tinha edital publicado e tudo mais, então a gente já sabia o que tinha que estudar, e eu decidi na época, vou estudar para esse concurso, porque assim que reabrir, eu vou estar preparado, né? Então eu tive a sorte aí de conseguir me preparar por um tempo longo aí, que eu acho que deu mais ou menos 18 meses de preparação. Algumas perguntas aqui, né? Primeiro, como é que foi a diferença de estudar em 2017, 2018, né, que a prova aconteceu, para o início ali, início dos anos 2000, quando você começou a sua trajetória de concurseiro? Acho que mudou alguma coisa? Eu acho que a gente sabe que as bancas mudaram, né? E a competitividade também. E outra coisa, como é que você manteve essa rotina durante 18 meses? Porque o que mais acontece, ou que eu vejo acontecer, talvez você perceba também bastante isso, é que muita gente desanima, né? Ao longo do trajeto, nesses concursos mais longos, esses concursos que às vezes sofrem algumas reviravoltas. É muito comum ver ali algumas pessoas, infelizmente, ficarem pelo caminho. Uhum. A pandemia potencializou isso aí, né? Bom, diferença tem, muita diferença, né? No passado, não existia nada online, como eu já falei, nada.
Então, você, por exemplo, sabia de um concurso naqueles jornais, né? Não sei se posso falar o nome aqui, mas naqueles jornais típicos de concurso, que a Sim, gente ia na sim. banca, às vezes nem comprava, ia lá, folheava o jornal, encontrava um concurso, né, e tal. E material preparatório, a gente comprava geralmente aquelas apostilas, né, ficava um pessoal na rua, quando saía um concurso grande assim, concurso tal, apostila para o concurso X, aí a pessoa ia lá, não sabia nem quem tinha feito, nem nada, mas tinha uma apostila lá para você estudar, e você pegava, comprava e estudava por ela, né? Pelo menos em Aracaju não existia, em Sergipe não existiam cursinhos preparatórios no início. Os cursinhos em Aracaju já começaram em 2009, 2010. Não tem nem depois de quando comecei a estudar. Então era tudo por apostila mesmo. Você comprava na rua ou na banca e estudava, né? E agora, já mais recentemente, de 2012, 2015 para cá, a gente já tem um outro acesso, né? A gente já entra na internet, por exemplo, e compra um curso de uma empresa, você consegue compartilhar material com os colegas, consegue ter acesso à legislação, que antes também era difícil você ter acesso à legislação para você estudar, né? Consegue ter banco de questões, por exemplo, que antes você não tinha, né? Acesso à prova anterior, coisa muito difícil, você não conseguia acesso à prova anterior. Hoje você tem, né, acesso aí a dezenas de provas. Então, isso tudo foi melhorando, né? Você hoje tem os professores, né? Inclusive eu sou professor também, que tem uma vivência aí, que consegue te dar uma filtrada, né? Aí, nesse assunto, isso aqui é mais cobrado, ou o aspecto mais importante é tal, né? Que antes não tinha. Você pegava um assunto ou uma apostila super reduzida, super resumida, e você estudava por ela mesmo e chegava lá na prova e fazia, ou estudava o assunto completo e uma boa parte não era cobrado. Então, assim, com a internet, eu acho que a evolução dos estudos foi potencializada muito, né? Deu uma melhorada aí, um upgrade bastante grande na preparação dos alunos, sem dúvida alguma. Como é que você manteve essa consistência aí dos 18 meses estudando para um concurso, tanta incerteza, né? Muita gente desanimando por um caminho. Eu acho que o fato de trabalhar muito e querer mudar, né, pensando em qualidade de vida, pensando em conquistar novas metas aí de vida, pessoal, profissional também. Eu acho que isso é o que estimula a continuar, né? Eu não estudava todos os dias 10 horas por dia. Eu estudava, às vezes, 1 hora só, às vezes 50 minutos. Quando eu estava mais descansado, 2, 3 horas. Num dia de folga, 6 horas. Então, assim, eu fazia conforme meu corpo e meu cérebro aguentavam mesmo, né? E também não fui infalível, como eu já disse antes. Mas 95% do tempo era estudando. Precisei abdicar de muita coisa também, saídas, às vezes os amigos, hoje vamos no barzinho tal, e dizia, não, estou estudando, mas também não dizia para quê, estou estudando, né, e continuava estudando até chegar, quando saiu o resultado foi o que eu falei, eu estava estudando para isso aqui. Mas eu acho que a motivação é essa, Gabriel, é você mudar mesmo, né, se você está numa situação que não tá lhe deixando satisfeito, né, do ponto de vista de qualidade de vida, principalmente, não do que eu exercia, porque eu trabalhava numa emergência pediátrica na época, e trabalhava no Tribunal de Contas, fazendo auditoria, que era uma coisa que eu gostava muito, né, dos dois trabalhos eu gostava muito, mas era cansativo, eu sabia que no futuro eu ia pifar, né, assim, ia chegar no momento que eu não ia aguentar mais, né, do estresse de 66 horas e tal. Então, acho que era exatamente essa situação que me motivava. Se eu tinha na época, né, estava estudando para mudar, então eu me motivava nisso aí, né? Eu preciso estudar mesmo, senão eu vou ficar aqui, não vou sair de onde eu estou agora, né? Ou eu vou desistir de um desses dois empregos, que era uma possibilidade também, ou eu vou continuar assim até ter um burnout, ter sei lá, dar um surto psicótico, alguma coisa assim. Mas, né, cheguei lá. Deixa eu ver se eu entendi certo. Você passou em primeiro lugar no concurso da CLDF
que é um dos concursos mais concorridos, mesmo sendo um concurso distrital, né? É um concurso que atraiu gente do Brasil inteiro. Porque o legislativo, de maneira geral, é muito bom, e o legislativo aqui no DF, ele é quase que um legislativo federal aí, em termos de remuneração, né? De qualidade de vida e tudo mais. Trabalhando 66 horas, você conseguiu ser aprovado em primeiro lugar. Eu fui aprovado nos 2 cargos, né? Que eu tentei 2 cargos. Foi o de consultor na saúde e consultor na área de enfermagem. Na área da enfermagem eu fiquei em primeiro. Inclusive, hoje eu sou colega da professora Fernanda, né, também. Ela foi... Fernanda é demais, ela foi nomeada 2 vezes, né, nesse concurso. Ela foi nomeada como técnica, mas ela decidiu sair depois, e ela voltou agora no cargo, né, no mesmo cargo que o meu. E fui aprovado no outro também, em 5º lugar, no consultor da área da saúde. Então, eu fui aprovado nos 2 cargos. Mas tem uma história interessante aí, Gabriel, desse concurso. Foram 2 fases, né? Foi a prova objetiva, e depois, em setembro, e em dezembro, a prova a discursiva. Então, eu fui aprovado nos 2 cargos, e aí as provas objetivas dos 2 cargos foram em domingos diferentes. Foi no domingo uma prova e no outro domingo outra prova. Mas a discursiva foi no mesmo domingo, uma de manhã e outra tarde. Por incrível que pareça, para o cargo que eu fiquei em primeiro lugar, na objetiva eu não estava em primeiro, eu estava em 8º. Ou era 10º ou era 8º. Então, eu não tinha esperança de ser aprovado. E no cargo de consultor da área da saúde, eu estava em 3º. Então, na época, a minha esperança, né, vamos dizer assim, a minha expectativa, era que no cargo de consultor da área da saúde eu ia conseguir ficar em primeiro ou segundo, porque eram 2 vagas também. E no de enfermeiro, eu ia ficar lá onde eu estava já. Não ia ter mudança da minha posição. Então, achava que não ia passar. Quando eu cheguei na prova de enfermeiro, que foi à tarde, eu abri a prova, eram 2 questões discursivas. Eu abri e li a prova e fechei. Aí pensei, caraca, a banca sacaneou. Trouxe uma prova água para todo mundo. Então, de certeza, eu não vou sair da minha posição. Pensando por quê? Como a prova, na minha visão, era muito fácil, todo mundo ia tirar uma nota boa e eu ia ficar lá em 8º ou 10º lugar. Beleza, fiz a minha prova, bem tranquilo, entreguei a prova e fui embora. E eu já tinha contato com a professora Fernanda Barbosa, mesmo sem trabalhar com ela ainda, né? Como ela era do TST e eu era do TCE, existia um grupo de WhatsApp dos enfermeiros de tribunais. E a gente já conversava. E aí ela perguntou, como foi a prova? Eu falei, Fernanda, eu achei uma prova muito simples, muito água. Ela, não, a prova não foi água, não. A prova foi muito difícil. Inclusive, teve candidatos que não conseguiram terminar a prova. Falei, não é possível uma coisa dessa. Ela, é verdade. E eis que, 3 dias depois do meu aniversário, a prova foi em dezembro de 2018. E em 15 de fevereiro de 2019, então, 2 meses depois da prova, né? Saiu o resultado dessa prova discursiva. E eu não tinha esperança de ser aprovado. E quando eu vi a nota, a minha nota foi a maior. Foi 98,4, né, de 100 pontos. Então, eu tirei quase 100, né, na prova que valia 100. E os outros candidatos, muitos que estavam acima de mim foram eliminados, né, e outros que estavam acima tiraram uma nota menor e eles caíram, então, na classificação. E aí, no resultado final, eu fiquei em primeiro lugar por causa disso. Como é que foi a sensação depois, quando você tomou posse nesse cargo? Demorou um pouquinho também, né? Foi mais um tempinho aí. Foi. A prova foi em dezembro, a discursiva. O resultado final foi homologado em maio. Olha o sofrimento aí, né? 5 meses depois, 6 meses. E a nomeação foi em julho de 2019. Bom, entre o resultado da prova em fevereiro e a nomeação foram meses de tensão total, assim, né? Qualquer hora pode ser nomeado, qualquer hora pode ser nomeado. Aí o pessoal do trabalho perguntava muito, quando é que você vai embora, quando é que você vai embora, né? O pessoal do Tribunal de Contas, o pessoal
da emergência também. Foi uma expectativa gigantesca, né? E no dia da nomeação, não sei se algum outro entrevistado já falou isso para você, mas nesse concurso, o presidente da Câmara, ele liga para os nomeados. Então, ele me ligou para dizer que eu tinha sido nomeado, né? Então, eu morava em Aracaju ainda, e aí tocou meu telefone, DDD 61, aí eu, é agora. Poderia não ser, poderia ser outra coisa, né? Mas foi a nomeação em 23 de julho de 2019. E eu mudei para Brasília em 9 de agosto de 2019. Foi, sei lá, troféu mesmo, né? Eu acho. Não sei. Eu acho que encerrou, assim, né? Minha carreira, que eu acho que... Eu acho não, agora de certeza encerrei a carreira de concurseiro, então eu acho que foi com medalha de ouro mesmo. A gente falou aqui muito das conquistas, né? Mas e as derrotas, angústias nessa caminhada como concurseiro aí de mais de 15 anos, né? Fazendo provas, né? Alguns anos mais do que outros. Houve algum momento aí que você pensou em parar? Houve algum momento aí de muita aflição que você falou, não dou conta, não é para mim, ou será que vai dar certo? Eu acho que o momento que eu acho que me deixou mais triste foi o do Senado mesmo. Eu sei que eu não me preparei o suficiente para o Senado, pela conjuntura que eu vivia na época, 2 empregos e um mestrado, né? E não era um concurso que eu esperava também, assim, né? Como eu falei a você, eu não ficava acompanhando os concursos, né? Eu não ficava na internet, concurso, agora, não ficava. Em Sergipe abriam muitos concursos para hospital, para saúde da família, e eu acabava fazendo aquilo ali mesmo, né? Não ficava pensando em ir embora, nem nada disso. Mas o do Senado, quando surgiu, por ser Senado, né? Legislativo Federal, salário muito alto, uma coisa assim, por exemplo, um enfermeiro que trabalha em um hospital qualquer, ou no PSF, ele nem imagina o que é, por exemplo, chegar no teto salarial do funcionalismo público. Ele nem imagina o que é isso. Aí você pensar num concurso do Senado, por exemplo, que você tem essa possibilidade, é uma outra realidade. Então, eu acho que o do Senado foi o que mais me tirou do chão, assim, para dizer, dei o meu máximo, sabendo que não era o máximo possível, porque eu estava vivendo um tempo, né, uma tribulação muito grande, e fiquei em 10º, que é um resultado bom para 5 mil candidatos, né, que foram 5 mil para o cargo, mas não fui chamado, enfim. Poderia ter sido chamado, mas não fui. Então, acho que foi o que mais me tirou do sério. Mas eu não me deixei abater, Gabriel, porque eu tinha outros objetivos, né? O concurso era um objetivo. Então, não deu certo, queria que tivesse dado? Queria. Não deu certo, vamos para a próxima. Então, terminei, o concurso passou, não fui nomeado, eu estava terminando meu mestrado. Então, o propósito era continuar estudando, fazer o doutorado e seguir. É triste, você fica abatido, fica pensativo, que poderia ter melhorado, tal, mas dá para a gente seguir com outros objetivos também, né? Mesma coisa, se você não tem um doutorado para fazer, um mestrado, pense em uma outra oportunidade que você pode buscar, né? Não precisa terminar ali sua trajetória. Se você não conseguiu aquele, pense em uma outra oportunidade, pense em uma outra forma, né? Às vezes eu até falo no Instagram, se você está insatisfeito com sua profissão, por que não tentar um concurso, por exemplo, em uma outra área, né? Existem concursos que aceitam formações aí, por exemplo, em qualquer área de nível superior. Então, você não precisa se limitar só a trabalhar como, né, naquela profissão que você se formou, caso você não esteja satisfeito ou caso você entenda que a outra oportunidade ali é importante, vai satisfazer aí suas necessidades. Professor Lincoln, qual conselho você daria para alguém que está passando por um momento difícil, ou talvez como você tem que conciliar um ou até mesmo 2 empregos com estudo para concurso, não sabe se vai dar conta, possivelmente já reprovou, já passou aí por momentos de dificuldade nessa jornada? Qual conselho você daria para que essa pessoa seja como você foi e é imparável? O conselho, eu acho que mais importante é se planejar.
fazer sua autoavaliação, né? Identificar em você mesmo suas fraquezas e suas fortalezas, porque quando você tem essa definição de você mesmo, você consegue saber em que você precisa melhorar e o que é que vai lhe levar adiante, né? Então, fazer essa autoavaliação ajuda você a se planejar. Então, por exemplo, se você vai tentar um concurso e você, na sua autoavaliação, identificou que seu problema, por exemplo, é português, né? Sua fraqueza é português, mas você tem uma fortaleza, por exemplo, que é facilidade em leitura. Então, você consegue se planejar para vencer a sua fraqueza e chegar lá naquele alvo que você tanto almeja, né? Então, acho que é isso. Planejamento, autoavaliação e ter propósito. Não fazer as coisas de forma aleatória. Porque se você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar e você consegue trilhar um caminho ali para chegar naquele local. Eu acho que é isso. Professor Lincoln, muito obrigado por compartilhar sua história, por nos oferecer generosamente o seu tempo aqui. Foi um prazer bater esse papo com você. O prazer foi meu. Quero agradecer muito ao GRAM pelas oportunidades que tem me dado, desde que eu entrei aqui na equipe em 2019. Né? Hoje eu sou professor, hoje eu sou coach do GRAM, hoje eu sou professor da pós-graduação, então estou aí nas 3 frentes que o GRAM traz, né? E tenho muito orgulho em fazer parte. E também tenho muito orgulho em ter sido convidado aqui por você, Gabriel. Foi uma satisfação imensa. Me ponho à disposição aí para todo mundo que precisar, para você também. Deixar um grande abraço e desejar sucesso aí a todos que estão assistindo a gente. E a você que nos acompanha, deixe seu like, deixe seu comentário, seu feedback, nós vamos ler todos. Assine nosso canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui há mais de 3 anos, toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para te inspirar, para te motivar, para te ajudar a seguir em frente e a chegar aos seus grandes sonhos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.